termo estresse, stress, como é escrito, a origem do inglês, ele veio também da física e se refere a uma força que provoca deformações em objetos. Essa força pode ser um impacto, pode ser, então, toda uma força que exerce e esse objeto causa alguma transformação e esse objeto volta à sua forma original. A gente vê claramente isso no exemplo de uma borracha, que eu não tenho nenhuma borracha, que eu tenho um elástico, né? Para quem está assistindo a aula no YouTube, então eu tenho aqui. Então eu tensiono esse elástico, ele estica e volta ao estado original. A palavra ela foi usada a primeira vez na década de 30. Então, nós estamos em 2024, ainda não tem 100 anos da definição e conceito desse estresse. O estresse existe desde os primórdios, né? Eu não vou falar aqui em teoria da evolução, eu não vou falar os tipos de teorias que existem dentro da biologia. Você pode crer na sua própria teoria, mas é fato de que o estresse faz parte da natureza humana desde que se começou a primeira observação nos seres humanos em diferentes épocas e períodos vividos. Então, esse médico, na década de 30, até anotei o nome dele aqui, Hans Selye, ele descreveu essa reação do estresse do âmbito psicológico. Então, ele colocou que é uma reação a nosso corpo, do nosso mental, do nosso físico, frente às exigências ou ameaças cotidianas. Ele observou que muitos desses sintomas eram comuns nos pacientes que ele estava tratando. E esses pacientes respondiam ao tratamento de forma muito similar. E ele começou a observar que esses padrões era uma maneira de como aqueles pacientes reagiam ao estresse. Dentro da fisiologia humana, o estresse ela é uma resposta do nosso corpo às reações que exigem alguma adaptação. Como eu falei para vocês, quando mudamos de país, quando mudamos de um emprego, quando queremos falar um outro idioma. Então, todas essas dificuldades faz com que o nosso corpo, a nossa mente se prepare para se adaptar àquela nova realidade. Essa resposta é conhecida como reação de luta ou fuga. Como eu falei, lá nos primórdios, nos primeiros relatos, nos primeiros registros que temos de civilizações, tem momentos em que aquele ser necessita lutar ou fugir para se adaptar, para se alimentar, para salvar a própria vida. Antigamente, a gente falava cérebro reptiliano, hoje já não se usa mais esse termo dentro dos conceitos da biologia, mas se refere a esse cérebro mais antigo que temos. Vamos ter uma aula sobre isso em breve aqui, mas imagina que o cérebro ele tem camadas mais profundas e camadas mais externas, né? O cérebro é mais ou menos nesse formato. Então, imagina que você consegue segurar o seu cérebro com a sua mão. A parte mais interior é mais antiga e a parte mais exterior é uma parte mais nova. Quando uma pessoa recebe esse alarme, quando o cérebro recebe esse alarme de ameaça, de luta ou fuga, independente da situação, antigamente era assim para caçar, para lutar, para fugir de um predador, hoje, na nossa civilização, são características diferentes. Temos que caçar a nossa comida, lutar contra predadores de uma forma diferente. Sim, que existe estresse, obviamente, acredito que talvez muito mais do que se vivia antigamente, mas a realidade mudou. Independente da realidade, nossa programação mental continua sendo aquela codificada ainda
mais antigamente. Então, o cérebro, quando se defronta nessa ameaça e prepara para enfrentar algo, tem uma área mais interna que chama hipotálamo, e esse hipotálamo ativa glândulas suprarrenais e começam a liberar hormônios, principalmente de cortisol e adrenalina. Provavelmente você já escutou que o estresse está associado ao cortisol, e efetivamente é possível hoje, através de exames, análises clínicas de sangue, você, através de um médico, de um profissional preparado para fazer aquela leitura do exame, saber como estão os seus níveis de cortisol. Existem padrões que são padrões naturais desse cortisol, então esse profissional vai te orientar como você pode diminuir ou então te mostrar se essa taxa está muito elevada ou não. Esses hormônios, qual é a função desses hormônios para te preparar? Lembra que eles estão ali com uma função, para te preparar para lutar ou para fugir de algo. Então, qual é a função? Esses hormônios, eles aumentam o seu batimento cardíaco, a sua respiração, a sua energia, e o seu sistema de alerta fica ali intermitente. Embora essas reações elas sejam essenciais para enfrentar esses desafios diários que temos, quando prolongados, podem levar a sim problemas de saúde, como doenças cardíacas, distúrbios no sono e também distúrbios psicológicos. O estresse, então, só para resumir, é uma forma natural e muitas vezes benéficos em curtos períodos de tempo. Não vou entrar nisso porque isso seria tema para uma próxima aula, mas quem está aqui, que é meu aluno, sabe que ele vai se tornar um problema quando é constante e sem controle. E aí sim afeta negativamente a saúde, a sua qualidade de vida, a sua, obviamente, sensação de bem-estar.